Obediência é um livro que descreve a indiferença do povo de Deus para com seu chamado, vocação e missão. Primeiro, Jonas é um modelo do crente diferente. Jonas foi indiferente à ordem de Deus. Deus mandou que ele se arrumasse e que fosse a cidade de Nínive e que falasse contra ela. Porque a maldade de Nínive havia subido e muito aos olhos de Deus. Já estava incomodando a Deus. Jonas então se preparou, arrumou sua mala, colocou aquela roupinha mais bonita, foi para Jope, comprou uma passagem, pagou, mas não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. Ao entrar no navio, ele se escondeu no porão, achando que podia se esconder da presença de Deus. Ele era um crente que achava que Deus não era onipresente. Era um crente que, em qualquer lugar, ele podia se esconder, que Deus não podia achá-lo, Deus não podia vê-lo, e Deus não podia ouvir o que ele estava pensando. Porque Deus não ouve somente o que nós falamos com a boca. A palavra diz que antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós queremos. E ele achou que podia se esconder de Deus, simplesmente dentro de um navio, atrás de algumas madeiras. E eu pergunto hoje, qual é a ordem de Deus para a sua vida? Qual foi a ordem específica que Deus lhe deu para que você esteja sendo indiferente? Para onde é que Deus tem me chamado? Qual é a sua linha? Todos nós temos um chamado. Você está respondendo ao seu chamado? Jonas foi indiferente à advertência de Deus. Mas Deus levantou um grande vento que se transformou em uma tempestade na vida dele e daqueles que o cercavam. E o navio dele estava quase afundando. E esse Deus já começou uma tempestade na sua vida? Deus já começou a quebrar o barco em que você está e que você pensava estar fugindo da vontade dele? Você tem ouvido Deus realmente? Jonas também foi diferente aos esforços dos outros. Os marinheiros, cheios de medo, eles clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso que estava no navio, e também como uma oferta aos seus deuses. E eu pergunto, como é que está a reação sua sobre essa situação? Os espíritas, eles não andam de má fé quando eles mostram as suas doutrinas. A Igreja Católica não age de má fé quando eles fazem as suas romarias, eles fazem as suas procissões para uns deuses que nada pode fazer. Eles podem até estar errados, mas eles agem de boa vontade, eles agem pensando que estão agradando Deus, porque foi o que eles aprenderam. Então, no coração deles, eles estão corretos. Pode estar errado em doutrina, em conhecer a Deus, mas no seu coração, eles estão sendo honestos, eles estão sendo dignos de Deus. E você está fazendo o que Deus manda, o que há no seu coração? Ou você está como Jonas, que conhece um Deus verdadeiro e está dormindo na sua indiferença? Quando nós temos teimado contra Deus? Todos nós teimamos. Mas qual é a sua teimosia? Chega a ponto de ser indiferente para Deus? Quanto nós somos contrários ao pastor que ensina a palavra dele? E quanto somos desobedientes para Deus? Quanto temos intercedido pelos irmãos da igreja e pelos que não conhecem a Deus? Você tem intercedido pela vida do teu irmão? Você tem intercedido pela vida
daqueles que não conhecem a Deus? Quanto de compaixão há nos nossos corações pelas milhares de pessoas que não conhecem Deus? Jonas 2, aqui, segundo item. Jonas foi indiferente à gravidade do momento. Os marinheiros eram homens experientes no mar. Com certeza já haviam enfrentado outras tempestades. Estavam cheios de medo. Mas mesmo assim, apesar de lançarem sortes aos seus deuses para descobrir o culpado, foram os deuses estranhos deles que mostraram Jonas, ou foi o Deus de Jonas que mostrou o seu pecado? Não mostrou o pecado para os marinheiros, mas para o próprio Jonas. E Jonas novamente foi indiferente ao destino dos que estavam no barco. Jonas não estava muito preocupado com o que poderia acontecer com aquelas pessoas que estavam dentro do barco, aquelas pessoas que estavam ao seu lado, aquelas pessoas que sofriam pela indiferença dele. Jonas estava mais preocupado com a sua angústia, com o seu querer. Ele não estava preocupado com quem estava no navio. O capitão lhe perguntou: o que é que você tem? Como pode dormir numa situação dessas? Cara, levanta, fica de pé, se ajoelhe, faz alguma coisa, olha o teu Deus. Quem sabe esse seu Deus prestará atenção nas nossas vidas e nos salvará. Ao seu redor, igreja, no seu lar, aqui na congregação, no seu trabalho, existem muitas pessoas necessitando por salvação, por libertação, por consolo, por paz. Existem muitas vidas com problemas. E você? Você está dormindo? Ou você está acordado, fazendo a obra do Senhor? Onde está a sua obediência? Como está a sua atitude para com Deus? Você vive por fé, que é uma atitude de fidelidade e sintonia com Deus, ou você está agindo hoje por soberba? Jonas foi indiferente ao destino dos ninivitas. Por quê? Porque Jonas, ao receber a ordem específica de Deus, vá aos ninivitas, ele tinha uma posição contrária, porque os ninivitas eram um povo violento, era um povo incrédulo, era um povo cego para Deus, era idólatra, era um povo inimigo do povo hebreu, mas era um objeto de misericórdia de Deus. Deus não estava olhando para isso, ele estava olhando para vidas. E Jonas olhava para o seu redor, para o material. Ele não escutava Deus, ele não via o que Deus via. Ele via o que era aparente. Eu vou perguntar para a igreja: qual é a sua Nínive? É o seu bairro? São os drogados que estão ao teu redor? Quem está sentado ao seu lado na igreja? Você sabe quem está sentado ao seu lado na igreja? Você sabe se ele tem necessidade? Você sabe se ele está com alguma depressão, algum problema? Você está se preocupando com a obra de Deus? Não precisa ir longe, mas dentro da casa do Senhor. Nós vivemos uma hora crucial para o Evangelho. Do ponto de vista interno, o Evangelho tem sido desmanchado por filosofias de todo tipo. Da vida egoísta, da vida consumista, da vida interesseira. Vários motivos de interesse. As pessoas querem mais investimento e menos compromisso. Querem mais sinais e menos Jesus. Querem mais a doutrina do momento do que o Evangelho verdadeiro e bíblico. Querem mais benefícios a si mesmos
do que devoção. Querem mais liberdade e menos responsabilidade. Querem mais sucesso e menos obediência. Querem mais aparecer para a igreja e aos membros que trabalhar. Querem mais bênçãos e menos abençoador. Como está a sua vida interna? Eu sei que não é o costume para fazer esse tipo de pregação. Minhas pregações são mais livres, né? Mais abertas. Costumo até fazer algumas graças, mas eu tentei fazer essa pregação 4 vezes, mas toda vez eu caía nesse ritmo. Sinceramente, eu queria que fosse diferente. Em Provérbios 26, Provérbios 26, de 20 a 24, diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre seu engano. Lembre-se que você está onde Deus quer que você esteja. Existem muitas igrejas, existem muitas denominações, existem muitas doutrinas, mas você está onde Deus quer que você esteja. Se você não estivesse, Ele já tinha te tirado daqui. Eu penso assim. Se você está aqui, é porque você tem que aprender. Ele quer que você aprenda. Eu, sinceramente, eu penso que a igreja não é lugar de santos, mas é lugar de doentes. A igreja, na verdade, é um grande hospital espiritual. Nós vemos para cá, nós chegamos até aqui, porque estamos doentes espiritualmente. Nós não vemos Deus, não conhecemos Deus. E nós vemos aqui, chegamos até aqui, para ser curados, para receber aquela receita médica, tomarmos o remédio e ficarmos curados. Essa é a utilidade da igreja nesse mundo. Jesus veio assim. Ele não veio ensinar uma religião, ele não veio mostrar doutrinas, ele veio ensinar a parte espiritual que os homens não conheciam. Os homens conheciam a Bíblia, os homens conheciam tudo o que Deus havia dito para Moisés e para os outros profetas, mas aquilo não curava o seu íntimo. Aquilo deixava o homem mais amargurado do que melhorado. Jesus veio trazendo um remédio. Ele trouxe uma receita. Faça assim. Passou disso. Faz mal. É abuso de remédio. Viva simplesmente na obediência. Faça o que Deus quer. Faça o que Deus manda. Se você conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, viva a palavra espiritualmente. Não no apego do que alguém te disse. Se formos obediência a Deus e Ele não falar conosco no momento, é porque a resposta provavelmente é só uma. Fique exatamente onde está. Não cometa nenhuma atitude tola. Não faça nada que não seja o correto. Eu vou
contar uma história aqui. Existia um homem com a sua família e ele estava lá na região norte, lá onde neva, faz muito frio. E esse homem decidiu sair de dentro do calor do seu lar, de perto do amor da sua esposa, do amor dos seus filhos, da proteção da sua casa. Pegou uma arma e foi para o mato, para a floresta. Quando ele viu um animal, um urso, ele levantou a arma e ficou ali mirando. E nos segundos que ele levou para mirar, o urso falou com ele: espera, você vai atirar para quê? Podemos conversar. Vamos entrar num acordo. O homem não atirou, ficou ali pensando e decidiu: vou te escutar. Abaixou a arma e falou: o que nós podemos fazer? O urso falou para ele: bom, vamos entrar num acordo. O que é que você deseja? O homem falou assim: eu só quero um agasalho quente para me proteger do frio, que seja com seu pelo. O urso falou assim: isso pode ser acordado, porque eu quero simplesmente um estômago cheio. E ficaram conversando ali algum tempo. Passou um tempo, tal, aí acabou-se o acordo, acabou-se aquela reunião e tudo já estava resolvido. O urso virou as costas e foi embora. Ele estava de estômago cheio. E o homem não sentia mais frio. Ele estava dentro do urso, envolto no seu casaco. Qual é a razão dessa história? Entrar em acordo raramente satisfaz ambos os lados igualmente. Na negociação com o nosso inimigo, ele promete o que nós queremos, mas apenas pretende levar o que ele quer, que é a nossa alma. Você, hoje, está vivendo com Deus realmente? Ou está tentando entrar em acordo, negociando com o inimigo? Qual é a sua atitude? Você está no seu lar, no meio de quem você ama, na sua proteção? Ou você sai para o mundo para fazer a sua vontade, para cobrir a sua necessidade? Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a você cumpre dominá-lo. A história aqui é referente a Caim. Caim ofereceu a Deus uma oferta do trabalho mais duro que ele tinha nas mãos. Era o fruto da sua vida. Ele não estava oferecendo simplesmente grãos. Ele estava mostrando que o fruto foi conseguido com o seu suor. Ele teve que limpar a terra, tirar as pedras. Ele teve que cultivar o solo, plantar, irrigar, fertilizar, proteger a sua plantação. E foi exatamente isso que ele ofereceu. Ele empenhou-se muito para agradar a Deus, pelo seu próprio esforço e orgulho, pelo sacrifício em vez da obediência nos caminhos de Deus. Isso simbolizava a adoração a Deus por intermédio de sua própria força.
da sua própria vontade, do seu próprio orgulho e não a de Deus. Abel, por outro lado, ele trouxe uma oferta de obediência, a primícia do seu rebanho. Todo o trabalho foi de Deus. O seu único serviço era cuidar das ovelhas de Deus, da vida que Deus havia dado. E ele tinha orgulho disso. Mas o orgulho não era pessoal, era um orgulho de obediência. Ele fazia cuidando do que era de Deus. Ele tinha prazer nisso. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles tentaram se esconder, tentaram esconder o seu orgulho e pecado com folhas de figueira. Mas quando Deus mostrou-lhes a verdade, eles não eram mais ignorantes. Eles já sabiam do erro deles. Já sabiam o que eles haviam feito. E Caim tentou conseguir a aprovação de Deus sem seguir os conselhos do Senhor, pela religiosidade e pelo orgulho. E isso se tornou um pecado. Caim se sentiu ofendido e seu orgulho foi um julgamento sobre ele. O orgulho dos crentes também os impede de produzir frutos. Seu coração não pode semear porque estão secos. Os crentes ainda podem experimentar milagres, mas isso são dons de Deus, são favores de Deus e não frutos. Os dons são dados por Deus, mas o fruto é cultivado, é experimentado, é vivido, é por amor e obediência. Quem é alcançado pelo Evangelho se coloca como um bebedor de Deus. Em Romanos, Paulo diz, Romanos 1,14: pois eu sou bebedor tanto a gregos como a não gregos, tanto a sábios como a ignorantes. Roma era o símbolo do orgulho e do poder imperial. E foi a Roma que Paulo reconheceu a sua dívida ao afirmar que era bebedor. O orgulho desse homem estava quebrado. A eficácia, eu percebo nas pequenas coisas. No que muitos consideram como detalhes, eu vejo a eficiência. O efeito está no dia a dia. O poder da mudança está onde seu resultado se faz presente. Paulo disse que é devedor, que ele não é suficiente, ele é incompleto. Sem os sábios, ele estaria perdido. Sem os simples, ele estaria louco. Ele tem aprendido com todos e vive para todos. O orgulho nocauteado nos mostra um homem rendido a Deus e conhecedor de si mesmo. Porque o orgulho talvez seja o último guerreiro a cair dentro de nossa fortaleza interior, que resiste a Deus. Em Salmo, no Salmo 10, versículo 7, diz assim: a boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Isso é o que o perverso mostra a Deus. E quando eu vejo o orgulho saindo do foco da vida de alguém, eu vejo o Evangelho mostrando a sua eficácia em nossa vida. Paulo se apresenta aos Coríntios mostrando a eficácia de um Evangelho para uma igreja nova, uma igreja que estava começando a ser construída espiritualmente. Mas apesar disso, era uma igreja com problemas. Uma igreja que tinha o mover de Deus, mas que não tinha ouvidos para Deus. Os membros da igreja, eles
desfrutavam de uma variedade de dons espirituais, mas tinham graves erros de conduta. E isso ameaçava aquela igreja. Por isso Paulo foi duro com essa igreja. Na verdade, foi a única igreja em que Paulo foi duro. Paulo não demonstrou um carinho fraco para com elas. Ele mostrou carinho, mas mostrou força. E em Provérbios 27, 9, já estou acabando, diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura em um conselho cordial. Quem atenta para as palavras de Deus produz efeito. Por onde passa, o obediente deixa rastro. Inala o bom aroma de Deus. Influencia ambientes. Intriga os céticos. Amolece o coração dos incrédulos. A credencial de Paulo não era a função que ele ocupava, nem os cargos que ele liderava, mas era a vida que ele vinha levando com Cristo e que era o resultado disso na sua vida. Essa era a credencial de Paulo. O que Deus fazia na vida dele, não o que Deus colocava sobre a responsabilidade dele. Ele tinha várias igrejas para ministrar. Ele tinha vontade de abrir várias igrejas, ir a Roma, mas ele não fazia porque não era a vontade dele. A última vez que ele vai a Jerusalém, ele, no concílio ali dos seus ajudantes, ele diz: vou descer a Jerusalém. E um profeta se levanta, se amarra num cinto e diz: você não vai, porque é isso que vai acontecer com você. Paulo simplesmente diz: eu sei, mas é por isso que eu vou, porque Cristo estava andando, é o Espírito Santo que estava guiando. Paulo sabia que haveria de ser preso, mas ele não relutou. Ele não tentou esconder de Deus como fez Jonas. Ele foi obediente, sem medo. Claro que ele tinha um temor. O que aconteceria? Mas ele preferiu enfrentar as consequências por obediência, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Quando ele chegou em Jerusalém, realmente ele foi preso, ia ser açoitado, mas ele tinha um propósito: levar a palavra de Deus a Roma. Se ele não podia abrir uma igreja, ele se deixou prender. Ele sabia da posição de Deus. Ele tinha uma posição com Deus. Quando ele ia ser preso ali, açoitado ali em Jerusalém, ele disse: opa, não vai fazer isso, eu sou romano, tenho os meus direitos. Quando ele começou a ser acusado, ele disse: quer ir a César? Era o direito dele. E ele foi a Roma. Foi a Roma preso, mas ele foi. Lá ele pregou, lá ele conversou, de lá ele escreveu cartas. Ele não era um preso comum. Passou anos preso, mas ele recebia visitas. Ele era um preso com como é a palavra? Regalias. Isso, me fugiu essa palavra. Ele tinha regalias, quase uma pulseira eletrônica, justamente isso. Ele podia receber visitas, receber algumas coisas, enviar cartas, e foi o que ele fez. Ele, mesmo preso, ele continuava confiando em Deus. Ele nunca desistiu de Deus ou desconfiou. Ele estava sempre disposto e aberto para o que Deus tinha para a vida dele. A conclusão que eu quero chegar, amado, é que apesar da nossa indiferença, Deus não escolheu outra pessoa. Eu também tenho meus
problemas com Deus, é verdade. Eu discuto com ele de vez em quando. Há problemas, e eu não sei porquê, eu digo, Senhor, para que isso? Eu já cansei de dizer aqui, eu aprendi quando estou falando com Deus, a nunca perguntar, por que isso? Por que quer isso? Ele quer porque Deus é Deus, ele quer porque ele quer. Eu pergunto, para que isso? Em que isso vai se transformar? Isso eu aprendi há algum tempo atrás. E aí, diminuíram meus problemas com Deus. Mas mesmo assim, de vez em quando, Deus, para que você ainda não respondeu? Para que isso? Eu vou fazer mais. Me diz aí, o que isso vai me levar? Para onde? Eu sou ser humano. Sou como todos. Mas ele não escolheu outras pessoas. Ele escolheu a nós. Para cada um que tem uma missão aqui. Deus usa homens e mulheres, mesmo que queiram fugir da sua ordem. Deus usa homens e mulheres, mesmo que tentem se esconder de Deus. Deus usa homens e mulheres, mesmo que não entendam a gravidade do que está acontecendo no momento. Deus usa homens e mulheres para serem maiores que os incrédulos do mundo em coragem, em renúncia, em amor, em honestidade, altruísmo, verdade e justiça. Deus usa homens e mulheres, mesmo que não sejam sensíveis ao destino dos perdidos e dos que estão ao seu lado. Deus usa homens e mulheres, mesmo que não estejam atentos ao clamor dos aflitos e desesperados. Deus escolheu a nós. Deus está usando você nessa vida, neste momento. É isso que eu tinha para trazer para a igreja. Eu queria que a igreja abaixasse a cabeça e orasse em voz baixa mesmo. Você não precisa se preocupar neste momento com o que está do seu lado. Só ore. Pergunte a Deus: Deus, qual é a sua vontade na minha vida? Deus, se eu estou com esse problema, para que estou passando por isso? Aonde isso vai me levar? Diga para Ele: me ajude a te compreender, me ajude a seguir o caminho, me ajude a cumprir a tua palavra. Agradeça a Deus pela sua vida e da sua família. Amém. Eu agradeço a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, por favor. Aleluia. Glórias a Deus. Quero falar. Vamos que todos fiquem de pé, por favor, para a gente dar a bênção apostólica. Amém. Pastor Cardoso. Eu não vou falar obrigado, porque você não está pregando para mim. Amém. Você está fazendo a vontade de Deus. Está junto de nós, né? Nós temos que agradecer a Deus pela sua vida. Amém? Pela vida de cada pastor. Gente, eu quero falar, preste bem atenção, você que está lá atrás. Lá atrás, você está lá atrás. Preste atenção aqui, se liga. Pelo amor de Deus, por favor. Eu falo com muito amor. O culto ainda não acabou, só acaba quando dá a bênção apostólica. Eu quero falar algo para você. Tire essa semana. Tire um tempo com Deus. Conheça a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por favor. Olha só, eu quero falar como pastor. Às vezes não dá vontade de eu orar. Não dá. Às vezes não dá vontade. Eu leio a Bíblia. Mas o que acontece? Eu vou, mesmo assim, porque eu não sirvo a Deus, não é pela minha emoção. Eu sirvo a Deus pela fé, porque eu sou um homem arrependido em Cristo Jesus. Então, por favor, queridos, por favor, não anda segundo a sua mente,
mas anda segundo a mente do Espírito de Deus, que Ele quer te abençoar. Porque quando nós oramos, a oração santifica, a oração transforma, a oração abre porta, a oração te leva a você pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo é quem te conduz. Amém, queridos? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha uma boa noite, tenha uma boa janta se você for jantar, e que Deus te enriqueça e te abençoe a cada dia, porque eu e você de uma grande família, com muitos filhos, semelhante a Jesus Cristo. para a glória